Na minha opinião, a mudança nos anos 2000 foi o golpe do Maidan. E cada vez mais, passou-se a construir a imagem de Putin como inimigo. Putin como o inimigo da humanidade, como a personificação do mal absoluto. Isso se consolidou desde então no debate público na Alemanha. Não se sabe o que deve acontecer em um período pós-guerra, no qual talvez seja necessário negociar novamente com Putin, porque se for preciso negociar com a personificação do mal, isso vai ser uma faux puls. Olá a todos, aqui é o Pascal, do Neutrality Studies, e hoje estou com um painel completo. Vou conversar com Stefan Luft, Jan Opiełka e Jürgen Wendler, autores do livro Com a Rússia por uma Mudança de Política, no qual os três defendem uma renovação completa das relações entre a Alemanha e a Rússia. É sobre isso que vamos conversar hoje. Portanto, senhores, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado por aceitarem o convite e também pelo livro, no qual vocês expõem, em 3 ensaios bastante longos, tudo o que está dando errado no momento nas relações entre a Alemanha, a Europa e a Rússia. Posso começar perguntando ao Sr. Luft, já que, pelo que entendi, o senhor iniciou o projeto do livro. Qual é a motivação por trás desta obra? Houve um primeiro volume, em 2023, Guerra na Ucrânia. Por que a Europa precisa de uma nova política de distensão? A reação a isso foi positiva, mas existe um muro invisível. Os grandes meios de comunicação, os meios de comunicação estabelecidos, geralmente ignoram completamente esse tipo de manifestação. E foi o que aconteceu conosco também. No entanto, a cultura do debate me impressionou muito, e achei que era hora de manifestar publicamente uma discordância, mais uma vez, especialmente porque, na minha opinião, a propaganda de militarização e de guerra na mídia se tornou ainda mais drástica nos últimos 1 ou 2 anos. Essa militarização também aumentou, na minha percepção, na Europa de língua alemã. Infelizmente, Áustria e Suíça também fazem parte disso. As notícias da mídia acompanham naturalmente. Sr. Luft, o que o senhor percebe agora como a principal mudança, se comparar como era o discurso há 3 anos, quando a guerra atingiu sua dimensão atual, quando tudo começou e onde estamos agora, em 2025? E seu livro só foi publicado em junho de 2005. Do meu ponto de vista, o ponto de virada foi o Plano de Operações Alemanha, que até hoje não foi publicado, sendo conhecido apenas de forma abstrata. Esse Plano de Operações Alemanha serve para a militarização da sociedade. O Exército e outros têm, com a ajuda dele, a possibilidade de introduzir essa mentalidade na sociedade. Na minha opinião, esse foi o ponto de inflexão decisivo. O debate sobre o que cada país deve fazer, desde creches até empresas, passando pela sociedade civil, que deve garantir que 800.000 soldados sejam levados para a fronteira leste em poucos meses. Esses são debates que, na minha opinião, nunca haviam ocorrido de forma tão concreta antes. Também existe a palavra capacidade de guerra, que agora está em voga na Alemanha e na Europa em geral. Talvez, Sr. Wendler, o senhor escreveu uma longa parte do livro sob o título O Ocidente na Encruzilhada. O senhor poderia descrever um pouco essa encruzilhada? Sim, talvez. Eu acho que se quisermos analisar honestamente os problemas da situação atual, então a guerra na Ucrânia deve ser vista em um contexto mais amplo. E gostaria de descrever brevemente esse contexto mais amplo. Se voltarmos bastante no tempo, meio século, ao livro Os Limites do Crescimento do Clube de Roma, ali se dizia que estamos em uma situação de limites planetários, onde precisamos nos preocupar com o consumo de recursos, com o lixo e assim por diante, onde existem limites absolutos. Ao mesmo tempo, existe a situação de que entendemos o progresso como algo que melhora a vida das pessoas, onde se alcança uma expectativa de vida maior e assim por diante.
Todas essas coisas. E a pergunta é, nós realmente alcançamos isso? Onde estamos hoje? E eu me ocupei com a questão, onde está, na verdade, o mundo ocidental? O mundo ocidental, no que diz respeito a esses objetivos, tem algo a oferecer, onde ele próprio se encontra. E talvez eu queira citar 3 pontos quando se pensa, por exemplo, no que caracterizou o Império Britânico e o que caracteriza a posição dominante dos Estados Unidos. A hegemonia. Existem 3 pontos essenciais. Essas potências foram originalmente marcadas por uma forte produção industrial, por uma frota poderosa para dominar as rotas comerciais do mundo e por uma moeda forte de importância global. E aí já vemos o problema atual. A potência dominante, os Estados Unidos, e eu considero a União Europeia e os países da OTAN, em última análise, como subordinados dessa potência, enfrenta enormes problemas. A produção industrial nos Estados, todos nós sabemos disso, vemos o setor digital, mas no geral é exatamente isso que o Sr. Trump tem abordado. Diminuiu, os Estados têm problemas industriais. Com seus porta-aviões, eles não conseguirão mais dominar o mundo, isso foi provado, no mais tardar, pelos mísseis hipersônicos que vimos, por exemplo, no conflito Israel-Irã. Quanto ao dólar, vemos que os países do BRICS estão se esforçando para que o dólar, como instrumento de poder, por meio de sanções, de apropriação de propriedades, etc., seja, em última análise, abusado. Isso agora está acontecendo. Os países do BRICS estão criando alternativas, tentando resolver entre si usando suas próprias moedas. Essa é a situação externa do mundo ocidental com sua posição dominante. Mas não temos apenas o aspecto externo, também temos o interno. E aí vemos que isso afeta tanto a situação demográfica. Os Estados Unidos representam 4% da população mundial. Portanto, não há nenhuma possibilidade realista de dominar o mundo. Samuel Huntington já descreveu isso. A dinâmica econômica não é suficiente para isso, mas não é só isso. Vemos polarização nos Estados Unidos, vemos a sociedade se fragmentando, cada vez mais pobres e ricos, que acabam dominando um colapso da classe média, e vemos a mesma situação na Europa, o mesmo desenvolvimento. Talvez aqui e ali ainda não tão fortemente, mas tudo está indo nessa direção, de modo que precisamos nos perguntar onde está o mundo ocidental. Ou seja, externamente, que impulsos positivos ele oferece para o desenvolvimento global. Isso é uma coisa. E que impulsos positivos ele oferece às suas próprias populações? A resposta é apenas que, como na União Europeia, com o Digital Services Act, de repente somos confrontados com tentativas de suprimir a diversidade de opiniões, de combater supostas desinformações, de restringir cada vez mais o espectro de opiniões. Essa é a resposta? Deve ser essa a resposta? Não será. Isso também levará a problemas significativos nas sociedades ocidentais. E diante disso, o Ocidente precisa refletir. Onde ele realmente está, o que queremos e o que podemos oferecer de positivo. E esse é também o ponto onde seus capítulos dialogam entre si. Ou seja, essa crescente militarização da Alemanha, a militarização do pensamento e as tendências autoritárias no Ocidente, também no vocabulário da política atual que percebemos, ou como tentam nos convencer de que devemos enxergar o inimigo realmente como inimigo e nos preparar para isso. E em 2027, eles virão. E no máximo em 2029, a guerra estará aí. Ou seja, essa retórica está escalando no momento. Sr. Opelka, em sua parte, o senhor também tenta descrever como a Europa Central e Oriental poderia ser, por um lado, uma ponte, mas que agora está sendo transformada em um muro. Onde o senhor vê que essa jornada vai dar? Sim, a tendência é clara. Se considerarmos os países da Europa Central e Oriental em conjunto, é claro que se trata de uma fortaleza. Mas é possível identificar 2 caminhos diferentes, se quiser colocar dessa forma. Se olharmos para os exemplos extremos, Hungria de um lado e Polônia do outro,
Você acabou de falar sobre a militarização da Alemanha, e o Sr. Luft também falou sobre capacidade de guerra e assim por diante. Se observarmos a Polônia nesse sentido, é preciso imaginar essa militarização e essa mentalidade de guerra multiplicados por 3. Em relação à mídia, como isso é transmitido, o que supostamente ameaça a Polônia ou até mesmo todos os países ocidentais da OTAN, mas também em relação à política. No final das contas, todos os partidos estão na mesma linha de que o país precisa se rearmar massivamente. Não é por acaso que a Polônia é atualmente o país que, há 2 anos, mais investe em armamentos. Esse objetivo de 5% que agora foi decidido pela OTAN, de que os países europeus da OTAN também devem atingir essa meta. A Polônia já está chegando lá. Neste ano, a Polônia vai gastar 4,7% do seu produto interno bruto, e isso é disparado o maior valor entre os países da OTAN. Fala-se que, há alguns dias, o primeiro-ministro Tusk declarou que os serviços secretos poloneses chegaram à conclusão de que a Rússia, se necessário, já estaria pronta em 2027 para atacar um dos estados bálticos, e não apenas em 2029 ou 2030. A situação na Polônia, inclusive a social e o clima que está sendo fomentado lá, e isso, aliás, é semelhante ao que ocorre nos estados bálticos, é extrema. Por um lado, a Polônia é praticamente o exemplo clássico de uma fortaleza. Por outro lado, temos a Hungria. E enfatizo novamente, a Hungria é um país com 10 milhões de habitantes, que nos últimos 10 anos, acho que todo mundo no mundo, ou pelo menos na Europa, conhece o nome Orbán e sabe o que ele representa. E mesmo que se possa ver sua política de forma muito crítica, e eu também faço isso, no que diz respeito às suas opiniões sobre política interna, ao jogo e ao incentivo do nacionalismo, bem como a forma como lida com os refugiados, no que diz respeito à posição em relação à Rússia e à Ucrânia, ali se vêem indícios do que eu quero dizer, do que poderia ser, na verdade, uma ponte. Porque Orbán faz basicamente, se quiser, uma política que foi chamada de política multivetorial para a Ucrânia. Ou seja, diante da situação em que se está, entre o leste e o oeste na Europa Central, se preferir, é preciso criar conexões em todas as direções. E isso significa tanto conexões políticas quanto, naturalmente, conexões econômicas. E isso poderia ser, na verdade, o modelo para os países da Europa Central e Oriental, com o qual eles podem se sair melhor, não apenas em termos de segurança, mas também economicamente. Sim, e nesse sentido, esse é o modelo oposto, se quiser, ao fato de um país de 10 milhões de habitantes, como a Hungria, praticar essa política. Não é pouca coisa que, e por exemplo, a Hungria também tenta expandir as relações com a China. A China também está investindo massivamente, e a Hungria tenta naturalmente não romper as relações com a Rússia. Ao mesmo tempo, a Hungria, por exemplo, compra suas armas da Alemanha. Agora foi iniciada uma grande e massiva produção de tanques na Hungria. Então, em princípio, se quiser, do ponto de vista nacional, é uma política bastante orientada por interesses e também bastante inteligente. E eu tento imaginar isso puramente como um cenário, porque é claro que é improvável e não vai acontecer. Se os países da região da Europa Central e Oriental adotassem uma posição semelhante à da Hungria, e, como a Eslováquia também faz em certa medida agora, ou seja, pensassem de forma multivetorial, se quiser, tanto para o leste quanto para o oeste, principalmente, é claro, para o oeste, mas sem romper os laços com o leste. Eles realmente poderiam desempenhar um papel importante. Infelizmente, como o país irmão, a Polônia está na liderança e se inclina para os Estados Unidos e para o Ocidente, e faz isso de forma incondicional, e age de maneira completamente anti-russa. Eles se tornaram uma fortaleza, e com isso também, se quiser, diminuíram seu status, diminuíram sua influência política. E o impressionante nessa dinâmica toda em que estamos inseridos é que o medo primário que está sendo alimentado só piora as coisas. Ou seja, a ideia de que se pode ter uma relação com o outro lado, que não seja confrontativa,
e assim ganhar segurança, essa ideia simplesmente desapareceu no momento. E eu sempre fico relativamente inquieto, não nervoso, mas isso me deixa, eu sempre me pergunto, como posso explicar isso para essas pessoas quando dizem que só é possível garantir segurança com Rússia e China por meio de força, de dissuasão? Eu sempre me pergunto, como é que a Mongólia faz? A Mongólia só tem dois vizinhos, China e Rússia. E a Mongólia não tem medo, nem de um nem de outro, porque mantém uma boa relação com ambos. E a Mongólia é uma democracia, um país que está se democratizando cada vez mais. E a Rússia e a China são a Rússia e a China. Mas no momento, os europeus têm a ideia de que só é possível garantir a própria segurança por meio da dissuasão, e que é justamente isso que leva a entrar em uma espiral que só piora tudo. Então apenas a Hungria, no leste europeu, tem uma abordagem diferente. Talvez uma pergunta aberta, Sr. Luft, primeiro. Quando foi que perdemos esse pensamento de que também é possível estar seguro tentando fazer amigos, em vez de perceber os outros como inimigos? Acho que, antes de tudo, durante a Guerra Fria, a União Soviética e o Pacto de Varsóvia eram percebidos como inimigos. Isso é inegável. Depois veio Gorbachev, depois veio a queda, o declínio, o desaparecimento da Cortina de Ferro e a dissolução da União Soviética e do Pacto de Varsóvia. Esses foram anos, eu diria, dos anos 90 até o início dos anos 2000. Foi nessa época que Putin falou no Bundestag alemão e fez um discurso muito comentado. Embora, com o conhecimento que temos hoje, já era possível observar quem naquela época tinha uma expressão especialmente congelada e não aplaudiu entre as bancadas. Foram os verdes. Em especial, Joschka Fischer, e os verdes hoje estão na linha de frente ao lado da CDU, CSU e, claro, também do SPD e do FDP, contra a Rússia e contra Putin. Eu acredito que essa mudança ocorreu nos anos 2000, quando ficou cada vez mais claro que os Estados-Unidos buscavam o cerceamento e possivelmente a divisão, ou seja, a partilha da Rússia. Foi aí que essa imagem de inimigo se fortaleceu cada vez mais, e a expansão da OTAN, que foi percebida pela Rússia como um cerco, não foi vista como um problema pelo público ocidental e também pelo público alemão. A OTAN era considerada uma força de paz e, de qualquer forma, não teria más intenções. E ninguém sabe ao certo por que a Rússia está tão irritada com isso. Na minha opinião, a virada nos anos 2000 foi o golpe do Maidan. E cada vez mais a questão passou a ser a construção da imagem de inimigo em torno de Putin. Putin como o inimigo da humanidade, como a personificação do mal absoluto. Isso se consolidou desde então no debate público na Alemanha. Não se sabe o que deve acontecer em um período pós-guerra, no qual talvez seja necessário negociar novamente com Putin. Porque se for preciso negociar com a personificação do mal, isso é bastante complicado. E essas reservas já foram levantadas cedo, mas o debate não mudou. A percepção não mudou. Concordo em grande parte com o que o Sr. Luft disse, que isso se intensificou nos anos 2000 e que essa ruptura se tornou cada vez mais forte. Mas, na verdade, isso já começou nos anos 90, quando surgiu, por um lado, a possibilidade que estava em pauta no início dos anos 90 de que talvez até a Europa pudesse se tornar uma zona livre de alianças, com uma nova arquitetura de segurança, como, por exemplo, a Parceria para a Paz, que teoricamente poderia ter sido expandida e que estava na agenda naquele momento. Ou seja, o objetivo da OTAN, que foi nomeado oficialmente pela primeira vez por Bill Clinton em 1996, de que em 3 anos, no 50º aniversário da fundação da OTAN, os primeiros países do leste e centro-leste europeu seriam admitidos. Ali estava o núcleo. Ele já estava crescendo. Ele ainda não era tão confrontador, é claro. A Rússia já era contra naquela época, mas estava ciente de sua própria fraqueza naquele momento e sabia que não podia fazer nada a respeito. Mas, praticamente desde então,
a política se desenvolveu de forma que a ampliação da OTAN continuou avançando. Em 2004, inclusive, pela primeira vez com países que antes faziam parte da União Soviética, ou seja, com os Estados Bálticos. E para enfatizar novamente o papel da Europa Central e Oriental, essa política também pôde ser implementada não porque esses países foram forçados a entrar na OTAN. Eles queriam, é claro, ou seja, havia uma maioria favorável também entre as respectivas populações. Mas na Hungria houve um referendo, nos outros países houve pelo menos pesquisas que sugeriram isso, e claro, o lado ocidental, especialmente os Estados Unidos, aproveitou o fato de que esses sentimentos nas populações eram muito antirrussos, e também incentivou isso. Ou seja, esses sentimentos de ameaça por parte da Rússia, ou anteriormente da União Soviética e depois da Rússia como seu estado sucessor, que são compreensíveis do ponto de vista histórico, foram explorados pelo Ocidente, especialmente pelos Estados Unidos. E sim, a postura de confronto, voltando à pergunta, foi um processo gradual, que na minha opinião já começou nos anos 90 e depois se intensificou. Talvez uma complementação sobre isso. Se voltarmos ao Tratado 2+4, ou seja, ao fim do pós-guerra para a Alemanha, está lá claramente, do solo alemão só partirá a paz. Só paz. E também está lá explicitamente que ações que possam perturbar a paz internacional, a ordem internacional de paz, especialmente a preparação de uma guerra de agressão, isso é ainda mais especificado, mas ações que possam, em última instância, perturbar a paz, são inconstitucionais e puníveis. Daí resulta, especialmente pela história alemã, se considerarmos também a culpa em relação aos cidadãos soviéticos, 27 milhões de mortos da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, que isso exige que tentemos estar abertos para todos os lados e, de preferência, construir pontes. Mas não fazemos isso. Justamente essa função de ponte, que Jan Opelka também descreveu para os países da Europa Central e Oriental, é especialmente adequada para a Alemanha. E justamente a Alemanha não faz isso de forma alguma. É o que vemos atualmente. Agora estamos apoiando a política industrial dos Estados ao comprar armamentos de lá. Agora estamos importando energia dos Estados. Isso foi decidido recentemente pela senhora von der Leyen junto com o Sr. Trump. Ou seja, estamos fazendo uma política que é exclusivamente do interesse do hegemon. É preciso dizer isso claramente. E para mim surge a questão: os Estados Unidos são capazes de realmente repensar essa posição, essa questão? São perguntas que pessoas como Jeffrey Sachs também levantam repetidamente. É isso que realmente importa, no sentido de uma convivência global. Na verdade, estamos testemunhando aqui na Europa essa construção massiva de um inimigo. Ou seja, está sendo tentado. A população alemã queria, segundo pesquisas de alguns anos atrás, predominantemente ter uma boa relação com a Rússia. Isso também é exigido pela nossa história. E o que está sendo feito no momento? A Rússia está sendo elevada à condição de vilã, o que obviamente não corresponde à realidade. Trata-se de interesses neste mundo, e é preciso analisá-los de forma racional. Portanto, é absolutamente necessário também no Ocidente encarar a realidade. E a realidade no mundo ocidental, tanto no que diz respeito às possibilidades como hegemonia, quanto às condições internas, não é positiva. Como você vê a construção da imagem do inimigo, que na minha opinião parte em grande parte também da Alemanha, ou seja, de um discurso alemão, e especificamente essa estranha posição de Putin como Hitler, como o novo Hitler. E Hitler foi um fenômeno alemão e também um fenômeno da Europa Central, não podemos esquecer disso. Houve colaboração, inclusive além das fronteiras. Agora, essa Europa Central se arroga o direito de, na verdade, pegar essa figura, que também é vista como mal absoluto. E isso é aceito na Alemanha, na Suíça, na Áustria e assim por diante. O que aconteceu foi simplesmente mal. E agora transferir isso para a Rússia e tentar explicar com essa retórica por que todos nós devemos ser novamente contra Hitler. Só que agora Hitler está em Moscou. Não sei se algum de vocês gostaria de comentar sobre isso.
in Moskau. Ich weiß nicht, wer von Ihnen vielleicht sich dazu äußert. Vielleicht, wenn ich dazu noch was sagen darf. Also, Herr Talvez se eu puder acrescentar algo. O Sr. Karaganov, pensador influente na Rússia, já disse há alguns anos que acreditava que haveria uma nova divisão do mundo. Se olharmos para o que o Sr. Schwab escreveu logo após o início da crise do coronavírus, no livro Great Reset, lá ele escreveu que as tendências iriam se intensificar, especialmente o desacoplamento da China. Ou seja, obviamente já havia uma tendência, uma preparação para uma nova divisão. Por que essa preparação poderia ter sido iniciada? Warum könnte diese Vorbereitung initiiert worden sein? Ich vermute, das ist meine Hypothese, Suspeito, essa é a minha hipótese, que o mundo ocidental está ciente de que, como potência dominante, enfrentará problemas globais devido à dinâmica econômica e à dinâmica populacional. Samuel Huntington já previu isso nos anos 90. E que a resposta para isso é fechar fileiras e, em última análise, aceitar esse desligamento. No entanto, na minha opinião, esse é o caminho errado. Acredito que deveríamos buscar soluções globais para os problemas globais. E isso também inclui uma visão realista do próprio papel e dos próprios pontos fortes. Essa é a minha opinião sobre o assunto. Das ist meine Sicht dazu. Darf ich noch einen Punkt dazu sagen, der aus meiner Sicht Posso acrescentar mais um ponto? Do meu ponto de vista, também desempenha um papel certo. Afeto anti-russos, atitudes anti-eslavas, que remontam ao século XIX e que, de forma mais ou menos inconsciente, são retomadas novamente. Por exemplo, a imagem que se fez do exército russo em 2022. Diziam que eram completamente incapazes, totalmente mal equipados, sempre bêbados e que não deveriam ser levados a sério. Na minha opinião, esse foi um ponto em que se percebeu que estavam sendo retomados esses estereótipos que também foram cultivados no Terceiro Reich. E por isso, é uma visão maniqueísta do mundo, uma visão dualista do mundo. eine dualistische Weltsicht. Das eine, die eine Seite, die verkörpern Um lado representa o mal e o outro lado, que por acaso somos nós, entre aspas, ou seja, a OTAN e o Ocidente, os Estados Unidos. Nós representamos os valores ocidentais e, portanto, o bem. Quem faz esse tipo de política, uma política baseada em valores, acabará provocando uma guerra civil global, porque vamos nos deparar com muitos países, não apenas China e Índia, que não compartilham esses valores especificamente ocidentais. E se agora dissermos que declaramos todo mundo, em primeiro lugar, como ditador, como a ex-ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Baerbock, gostava de fazer, e talvez ainda impusermos sanções a eles, disfarçando assim apenas nossos interesses econômicos, isso não será mais aceito, e a longo prazo é devastador. das kommt nicht mehr an und ist auf Dauer verheerend. Sobre o que você perguntou sobre Hitler, por que se faz essa comparação? Acho que o que o Sr. Luft disse, eu endosso e ainda colocaria de forma um pouco mais incisiva. Ao se referir justamente ao maior ditador da história mundial e ao mal personificado, como você disse, o que realmente pode ser dito considerando o que aconteceu no Holocausto com o extermínio de outros povos também, na Polônia, na Rússia e assim por diante. Ao usar esse exemplo extremo, automaticamente se coloca do lado dos justos, dos bons. E nisso se expressa esse maniqueísmo, essa fixação e o apagamento da política, se assim quiser. O apagamento da política nesse sentido. Política como algo que está sempre em conflito e nunca realmente resolvido, mas que sempre precisa ser gerenciado. Acho que isso se expressa aí. E o segundo ponto, que é devastador nisso, é que se acaba ignorando que, na verdade, existem muito mais paralelos entre essa guerra, ou melhor, entre a situação como ela se apresenta agora na Europa, mas também em outras partes do mundo, e a Primeira Guerra Mundial. Os paralelos não estão apenas nos campos de batalha, e por assim dizer, no pacto, isso acontece. Bem, não é realmente um pacto, porque a Rússia agora está mais forte. Mas esse avanço, ou esses ganhos territoriais que foram alcançados lá em 3 anos, não são tão grandes assim. Ou seja, os paralelos já podem ser vistos apenas no campo de batalha. Mas também, por outro lado, esse conflito que se manifesta aqui
lembra muito mais esse conflito entre grandes potências que já existia antes da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, como será a futura divisão das zonas de influência no mundo? E ao fazer referência a Hitler, ignora-se o que está errado e também o que é insano. Wie gehen wir jetzt am besten? Como lidamos melhor com isso agora? Bem, na verdade, conseguimos, na Europa Central, nos afastar dos anos 1990, que do ponto de vista europeu foram extremamente positivos e cheios de esperança, e nos quais também tínhamos uma Rússia que queria cooperar com o Ocidente. Vemos como isso, até 2025, praticamente se inverteu, e a Europa ficará sozinha, caso os estoléis algum dia puxem o plug. Embora puxar o plug talvez não seja a melhor expressão, porque atualmente se vê claramente como os Estados Unidos jogam com a Europa, e na minha opinião, também a colocam uns contra os outros, especialmente nesses conflitos e imagens de inimigos. Como saímos dessa situação? Como a Europa sai desse atoleiro sem uma terceira guerra europeia? Porque a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais foram guerras europeias que se tornaram mundiais devido à supremacia colonial. Como saímos dessa situação? Eu acho... Sim, Stefan, pode falar primeiro. Não. Ach so, also ich glaube, Markus, Então eu acho que uma questão fundamental é, antes de tudo, para os próprios Estados. Os Estados estão obviamente divididos quanto à sua posição no mundo. Acho que seria sensato ouvir pessoas como Jeffrey Sachs. Os Estados estão basicamente em uma ilha, cercados a oeste e a leste pelo mar. Eles não estão ameaçados, são 340 milhões de pessoas, uma população alta. Eles têm seus próprios recursos naturais, são capazes de se afirmar por conta própria. Não precisam cobrir o mundo inteiro com bases militares para alcançar seus objetivos econômicos. ökonomischen Ziele durchzusetzen. Sprich, die USA müssten in meinen Augen... Ou seja, na minha opinião, os Estados realmente deveriam refletir sobre qual papel querem desempenhar no mundo. Como hegemonia, eles não conseguirão se manter como única superpotência mundial a longo prazo. Isso não é realista. Acredito que o chamado mundo multipolar está, no mínimo, em processo de formação. Na verdade, acredito que ele já existe. A China está hoje tão avançada tecnologicamente. A China é tão forte na indústria de transformação. É absolutamente necessário buscar cooperação aqui. E é preciso se perguntar quais podem ser as bases para isso. Na minha opinião, eu pessoalmente defendo explicitamente que voltemos a nos orientar pela Carta da ONU. Lá existem boas diretrizes sobre como devemos nos tratar mutuamente. Nesse sentido, nosso livro não deve ser entendido apenas como com a Rússia, mas poderia também se chamar com a China ou com qualquer outro. Nós nos posicionamos contra a exclusão. Nós nos voltamos de forma positiva para a diplomacia, para o diálogo, para a busca de soluções. Esse é, na verdade, o objetivo. E isso vale especialmente para a Europa. Na minha opinião, é até mesmo uma responsabilidade histórica. Herr Luft. Sr. Luft, como saímos dessa situação? Essa é uma pergunta que também me faço há muito tempo. Em 2022, ainda defendi que fossem feitas tentativas de negociação, que se conversasse com Putin, que se iniciassem iniciativas franco-alemãs. Hoje, os custos dessa guerra para Putin aumentaram tanto que a probabilidade de ele aceitar iniciativas diplomáticas, que já chegam tarde demais, é muito pequena. Temos uma elite política na Alemanha e na União Europeia que está extremamente fixada na guerra. Se você ouvir a comissária de Relações Exteriores Kallas, que também adotou essa tese dos think tanks americanos de que se deve fragmentar a Rússia, então é preciso dizer que, na minha opinião, as chances de uma resolução pacífica desse conflito são muito pequenas. Ainda mais, analisei isso para a Alemanha no meu livro. Quase todos os atores, mídias, igrejas, em parte os sindicatos, quase todos os partidos, o único partido que diz explicitamente ser contra a guerra e contra o rearmamento, não voltou ao Bundestag. Bem, o partido de esquerda também tenta seguir nessa direção. Mas, fora isso, existe uma coalizão muito ampla.
Também na mídia há uma forma de alinhamento automático que é realmente impressionante. E nesse sentido, penso que só vai realmente mudar alguma coisa quando as primeiras convocações para o serviço militar dos filhos chegarem às mesas das casas. Talvez então até o último perceba que a situação é séria. Der Letzte begreifen, dass es ernst wird. Ich glaube, dass viele immer noch in einer Parallelwelt leben. Acho que muitos ainda vivem em um mundo paralelo. Algo está se formando e com uma velocidade, uma dinâmica que é enorme. E na minha opinião, a maioria das pessoas continua levando sua vida normalmente. Embora ainda 50% digam que não queremos guerra com a Rússia, o desenvolvimento político é completamente diferente. Então não acredito que os jovens alemães, e vejo isso também na universidade aqui em Bremen, estejam realmente dispostos a ir para a guerra. Muito menos para fazer um paralelo com a Primeira Guerra Mundial. Ninguém vai para a guerra com banda tocando. Man wird nicht in den Krieg ziehen mit klingendem Spiel. Eu só queria comentar o que você disse. Você falou sobre o que aconteceria se a América puxasse o plugue. Acho que esse é exatamente o tipo de cenário que paira no ar, de que os Estados Unidos poderiam se retirar, algo que agora está sendo muito alimentado sob Trump, porque ele mesmo diz que não vai proteger a Europa e assim por diante. Mas acredito que é preciso abstrair, por um lado, do que o próprio Trump diz e do que também dizem partes de seus sucessores ou de seu círculo próximo, e por outro lado considerar qual é e sempre foi o interesse genuíno dos Estados Unidos. E isso, é claro, sempre foi ter influência na Europa. Isso foi dito pelo importante geoestrategista George Friedman. Basicamente, desde a entrada na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, e assim por diante, o interesse era manter um pé na Europa e impedir ao máximo que a Europa se alie de alguma forma à Rússia. Originalmente, ele se referia à Alemanha, mas é claro, isso agora vale para toda a Europa. Portanto, os Estados Unidos, essa é a minha tese, mesmo que digam o contrário, não vão se retirar caso a situação fique séria, porque a Europa é extremamente importante para os Estados Unidos. Então, se imaginarmos que a América, por assim dizer, perderia a influência sobre a Europa, a América ficaria sozinha em seu continente americano e não teria acesso ao continente euroasiático, onde, em princípio, a história sempre foi decidida e continuará a ser decidida no futuro. Então acredito que esse é um cenário com o qual se ameaça e que os europeus, em seus medos, pelo menos em parte da população, seguem, mas que, no fundo, acredito que não é realista, porque os americanos não podem simplesmente se retirar assim. Sobre os interesses centrais, ou para onde as coisas devem ir, gostaria de acrescentar. Acredito que o mais importante é que a maioria das pessoas na Europa reconheça que esse é realmente o nosso interesse genuíno. E o nosso interesse genuíno é justamente que possamos viver juntos com a Rússia e no mesmo continente. Nós somos, por assim dizer, como o filósofo Peter Sloterdijk diz, a cordilheira avançada da Ásia, em princípio. Ou seja, na verdade não somos um continente de verdade, somos apenas a ponta ocidental do grande continente euroasiático. E precisamos simplesmente encontrar uma ordem de paz, uma arquitetura de segurança na qual possamos conviver no futuro. E somente quando a maioria das pessoas tornar claro esse interesse central, é que poderá haver uma influência sobre as elites políticas, que atualmente não representam esse interesse. Quero enfatizar novamente o que Jan Opelka disse. Os Estados Unidos, acompanhando as discussões dos últimos meses, estão se retirando da Europa. De fato, essa é a questão decisiva. Se olharmos para a geopolítica, para a história da geopolítica, não é só George Friedman. Houve, por exemplo, um homem chamado Nicholas Spykman, na época da Segunda Guerra Mundial, que disse que para os Estados Unidos é de enorme interesse controlar também os mares periféricos da Eurásia. Se olharmos para isso, a importância do Mar Báltico, do Mar Negro, agora as regiões ao redor da China, o Mar do Sul da China, vemos que os interesses dos Estados Unidos em potência dominante aqui, de desempenhar um papel aqui, ainda existem.
hier eine Rolle zu spielen, sind nach wie vor da. Und was sich geändert hat, ist eigentlich nur, E o que mudou, na verdade, foi apenas, isso foi alcançado pelo Sr. Trump, que agora nós, europeus, compramos armamentos nos Estados Unidos e assumimos parte do armamento para os Estados Unidos, a fim de garantir essa supremacia na Eurásia. Eu considero totalmente ilusório pensar que os Estados Unidos se retirariam da Eurásia. Mas justamente essa deveria ser a questão para os Estados Unidos. Refletir sobre o que querem ser no mundo, se querem continuar agindo assim, também explorando os europeus. Porque é isso que está acontecendo no momento. E nós, europeus, estamos vivenciando enormes perdas de bem-estar e as sociedades estão enfrentando cada vez mais problemas. A propósito, aquilo que já mencionei antes, polarização, todas essas coisas. Eu também acredito, aliás, que as sociedades, inclusive na Alemanha, não estão nem um pouco dispostas a ir para uma guerra por causa do que está acontecendo aqui e do que os políticos gostariam. Eu realmente não acredito nisso. Concordo absolutamente com você. O problema, que também vimos agora na Ucrânia, é que mesmo que 70% da população se manifeste a favor da paz, mesmo que essas pessoas tenham eleito o Sr. Zelensky porque queriam paz com a Rússia, ainda assim é possível empurrar essa quantidade de pessoas para uma guerra se você conseguir ter as elites do seu lado e criar uma situação em que o primeiro tiro venha do outro lado. E se olharmos agora para como a Europa, inclusive a Alemanha, está fornecendo armas, provavelmente mísseis Taurus, que provavelmente em algum momento vão destruir algo na Rússia, e como atualmente estão trabalhando para que em algum momento haja um ataque vindo da Rússia contra a Rheinmetall ou algo parecido, para então poder dizer que fomos atacados sem provocação. Ou seja, a espiral, na verdade não é uma espiral, mas a tentativa de levar o outro lado ao ponto em que se tenha tudo o que é politicamente necessário para poder enviar nossos próprios filhos e filhas para a frente leste, de novo. Infelizmente, é isso que está acontecendo agora. E esse jogo com a Ucrânia já funcionou, instrumentalizando um país inteiro. A questão para nós, outros europeus, é como conseguimos evitar que todo o continente seja instrumentalizado por uma guerra desse tipo? Alguma ideia? Talvez sobre isso mais uma vez. Viu-se, no conflito entre Israel e o Irã, que o Ocidente realmente teve a experiência de que um cessar-fogo acabou acontecendo. Isso também teve a ver com o fato de que se percebeu do que o Irã era capaz militarmente. Acho que todo político na Europa deveria entender que uma guerra nuclear não pode ser travada. E não só uma guerra nuclear. Também os novos sistemas de armas, toda a tecnologia de guerra mudou. Isso é visível. Há uma revolução, como mostrou a guerra na Ucrânia. Também se vê as armas hipersônicas, que são situações completamente novas. E os políticos na Europa também deveriam perceber que não podem e não devem travar um conflito desse tipo com estados de alta tecnologia como Rússia, China e também o Irã. E então é preciso buscar outras soluções. Sr. Opelka, eu queria argumentar que basta reabrir os canais de diálogo. Reabrir os canais de diálogo. O problema é o que o senhor mencionou, com a espiral armamentista e a construção de imagens de inimigos e assim por diante. Veja, nós também tivemos um rearmamento mais intenso durante a Guerra Fria. Naquela época, a participação dos gastos com armamentos e defesa no PIB era em parte ainda maior do que é hoje. Mas então, pelo menos a partir de 1975, ou principalmente a partir de 1975, foram estabelecidos canais e formatos de diálogo apropriados, onde ao mesmo tempo em que a inimizade era mantida, também se conversava. E claro, hoje em dia esses estados desempenham um papel nisso. A Turquia é membro da OTAN, mas mantém sempre aberta a opção de desempenhar esse papel de mediadora, essa função de ponte. Na Europa Central e Oriental, há dois potenciais candidatos que, no momento, não desempenham um grande papel, na medida em que isso é impedido pelo Ocidente e por outros estados. São a Eslováquia e a Hungria.
O primeiro-ministro eslovaco, não por acaso, ofereceu em dezembro do ano passado que as negociações de paz pudessem ocorrer na Eslováquia. Ou seja, são necessários canais de diálogo. Esse é o fundamento mínimo. Mesmo que, por enquanto, apenas 2 temas estejam sendo negociados, como a troca de prisioneiros. Portanto, isso é urgentemente necessário. Sem isso, pode haver uma escalada muito rápida desse conflito. Acredito que todos têm um interesse fundamental em evitar que haja uma explosão, em evitar que a situação descrita pelo Sr. Opelka aconteça. Por isso, aqueles que têm consciência da situação precisam simplesmente fazer o que está ao seu alcance. Mais do que apenas votar a cada 4 anos, mas também se manifestar, expressar oposição. Todos podem fazer isso. Nós fizemos isso porque vivemos em cidades privilegiadas. Fizemos isso publicando um segundo livro aqui. Mas, em princípio, qualquer um pode se manifestar, em praças públicas, em partidos, em comunidades religiosas, onde quer que seja. In Kirchengemeinden, wo auch immer. Und das muss geschehen. Isso precisa acontecer. É preciso manifestar oposição. E todos aqueles que têm interesse na sobrevivência deste continente são chamados a isso. E para que ele não sobreviva, nem sequer são necessárias armas nucleares. Se nós, e eu sempre tento lembrar disso, nos damos conta que na Segunda Guerra Mundial nenhuma arma nuclear foi usada na Europa, mas as cidades alemãs foram destruídas de forma tão duradoura ao longo de toda a sua história, em uma guerra convencional. Então é preciso dizer, quem tem interesse na sobrevivência das próximas gerações e desses estados europeus, precisa se manifestar agora. Caso contrário, pode ser que um dia seja tarde demais. Diese Befürchtung habe ich eben auch. Also Eu também tenho esse receio. Como podemos romper com a psicologia e a lógica dessa dinâmica de guerra que estamos observando atualmente na Europa Central? E vemos que ela se desenrola de forma um pouco diferente, agora na França ou na Inglaterra, mas especialmente nos países de língua alemã. O que poderíamos fazer, também a partir da sociedade civil, para estabelecer amizade não só com a Ucrânia, mas também restabelecer amizade com a Rússia, sem argumentar que Putin precisa ser enforcado em raia? O que podemos fazer para transformar essa ideia de paz justa em uma ideia de paz realista? Sr. Wendler primeiro, depois Sr. Luft. Não, o Sr. Opelka queria dizer algo. Herr Opelka wollte was sagen. Jan, du wolltest... Jan, você queria dizer algo? Acredito que a primeira condição é simplesmente, como o Sr. Wendler também descreve bem em sua contribuição, começar com a autocrítica, ou pelo menos, reconhecer que o mundo é mais complexo do que realmente parece, e que não existe esse mal absoluto de um lado e do outro aqueles que lutam contra o problema. O principal argumento do nosso lado é, vivemos em estados democráticos. Com isso, já se sugere indiretamente às pessoas que as democracias, por si só, também seriam mais democráticas, pacíficas e assim por diante em sua política externa. Mas isso não é verdade. Ou seja, é preciso começar com a autocrítica e reconhecer que os conflitos surgem por causas complexas e que nós fazemos parte disso. Acho que essa é a condição fundamental. E acredito que eu reforçaria isso agora. Que bom, Stefan, Sr. Luft, que você disse isso, que o senhor disse isso. Acho que isso realmente precisa vir de baixo. Ou seja, precisa realmente surgir por meio de protestos. Precisa surgir pelo fato de as pessoas também se manifestarem na mídia, como por exemplo neste meio e em outros. Essa é também uma das possibilidades positivas das novas mídias, da nova tecnologia. Ou seja, a pressão precisa realmente vir de baixo, porque de cima essas soluções não serão implementadas. É preciso realmente haver um grande movimento de protesto. Eu também acredito nisso agora. Não há outra possibilidade. E eu acredito que é absolutamente necessário que as pessoas voltem a ter um senso de realidade. Só podemos nomear aquilo que achamos ter reconhecido. Mas de fato é assim. A realidade vem de fora para as pessoas, mesmo em países como a Alemanha. As pessoas percebem cada vez mais que estão tendo essas perdas de bem-estar,
que têm esses custos de energia, que querem empurrá-las para esse clima de guerra. Muitas pessoas percebem isso. E também os jovens que eu conheço percebem isso. E se percebe que, no final das contas, isso também coloca em dúvida a solidariedade com o próprio país, a identificação com o próprio país, com o que acontece aqui, com os políticos. E os problemas, aquilo que mencionei no início, justamente os problemas do hegemon, do mundo hegemônico ocidental, vamos chamar assim, mas também dentro das sociedades ocidentais, são grandes. E quando o apoio a essas sociedades deixa de existir, então acontece que a política age por medo, ou em algum momento é capaz de mudar de direção. E o que se pode fazer como indivíduo, pode se manifestar, exatamente o que Stefan Luft e Jan Opelka acabaram de dizer. Nós também não podemos fazer mais do que isso. Podemos publicar. O Sr. Lotas faz muito com seus Neutrality Studies, mas tenho a impressão de que no âmbito internacional, no contexto global, acontece muito mais do que no espaço de língua alemã. Ou seja, o mundo da mídia mainstream alemã é uma catástrofe. É preciso dizer isso. Acho que há outro ponto. O fato de que vocês agora estão caminhando para gastar 5% do produto interno bruto em infraestrutura militar e de defesa, significa que vamos gastar cerca de 40% a 45% do orçamento federal alemão, ou seja, quase cada segundo euro, arrecadado principalmente por meio de impostos, nesses dois setores, militar e infraestrutura de defesa. Isso, é claro, tem como consequência que áreas como social, educação, entre outras, fiquem massivamente subfinanciadas. Alguém mencionou que a República Federal da Alemanha está se tornando a República Militar da Alemanha. As pessoas, os cidadãos, vão sentir isso, e de forma muito intensa. E talvez haja ainda um ponto que venha antes mesmo das convocações para o serviço militar, que é quando se percebe, está faltando em todos os... Oh, agora o Sr. Luft travou. O Sr. Luft ficou preso. Sim, mas essa impressão da realidade que ele também descreveu agora é justamente isso. É nisso que tudo se resume. Eu realmente, se me permitem mencionar, ao preparar minha contribuição, deparei-me novamente com o livro de Samuel Huntington, O Choque de Civilizações. E acho que Samuel Huntington já descreveu de forma muito realista a situação do mundo em 1996. Ele disse claramente que teremos um mundo com diferentes áreas culturais. Essas áreas culturais têm características próprias, também têm confrontos, mas terão que pensar em como evitar grandes guerras. E evitar grandes guerras é o mais importante. E penso que essa necessidade, essa realidade devemos sempre ter em mente. Mas há ainda um segundo ponto. Também é uma questão de, se eu vivo no mundo ocidental, onde estão realmente minhas forças? O que eu deveria cultivar aqui? Esse é justamente um pensamento com o qual me ocupei bastante, especialmente na minha contribuição, de que o mundo ocidental também precisa refletir sobre como pode ser atraente no contexto global. Isso também estamos ameaçando perder no momento. Estamos vendo como o mundo ocidental pratica políticas de sanções. Essas sanções não foram decididas pelo Conselho de Segurança da ONU. Estamos vendo uma militarização. Estamos vendo uma diminuição da atratividade, quando de repente a Comissão Europeia decide o que ainda são informações legítimas. Esses são caminhos que vão nos levar cada vez mais a problemas. E é exatamente sobre isso que precisamos refletir. Só por isso, penso eu, porque muitas pessoas também percebem isso e no final não vão aderir. E talvez, Sr. Luft, o senhor foi interrompido há pouco. Agora está de volta. Com quais pensamentos gostaria de concluir? Este país passará por processos de transformação fundamentais nos próximos anos, simplesmente devido à militarização e aos consequentes cortes massivos no estado de bem-estar social, especialmente porque ainda persistem fenômenos e problemas como as consequências da migração descontrolada. Estamos longe de criar moradias suficientes, muito menos de lidar com as consequências desses movimentos populacionais.
Portanto, haverá distorções significativas. E pode muito bem acontecer que antes mesmo do primeiro tiro, haja uma freada de emergência. Resta torcer para que isso aconteça. Notbremsung gibt. Das bleibt so offen. Das würde ich mir auch Eu também gostaria disso. Haben Sie noch einen Senhor Opielka, o senhor tem um pensamento final? Gedanken? Sim, essa é uma boa pergunta. Eu teria muitos pensamentos finais, mas como disse, espero que as pessoas simplesmente tomem consciência de que realmente podemos dizer não. Que podemos dizer não a essas estruturas que estão se estabelecendo, a essas estruturas de poder que promovem essa política de diversas maneiras. E acredito que isso é o fundamental. E cada vez mais acredito que só pode haver regras vindas dali, como disse antes. E a partir disso, essa é a minha esperança, que realmente surja essa consciência em todos os países europeus. Não só na Alemanha, mas em todos os países europeus. Ich hoffe das auch, und das ist auch der Punkt, an dem wir Eu também espero isso. E esse é justamente o ponto em que nós, que escrevemos livros e nos expressamos publicamente, podemos sempre dizer aos outros: é permitido dizer não à militarização. Também é permitido dizer: simplesmente não acredito em vocês, seus insanos. Mesmo que estejam sentados no Bundestag e gritando do púlpito, precisamos ir para a guerra. Então que vocês vão primeiro. Por favor, vão vocês primeiro. Mas não mandem nossos filhos. Senhores, seu livro já está disponível nas livrarias. Foi publicado pela editora West End e se chama Com a Rússia por uma Mudança de Política. Vou colocar as informações na descrição deste vídeo. in die Beschreibung dieses Videos hinein. Vielen herzlichen Dank. Muito obrigado pelo tempo hoje. Muito obrigado também a você. Vielen Dank an Sie.